Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Tudo bom, galerinha do nono ano? Pois é, tô com saudade de vocês, olha só, hein? Estamos aqui juntos, virtualmente, né? Estamos juntos, mas separados. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, porque o aprendizado não pode e não vai ser prejudicado. É a correção da nossa LEF, Lista de Exercícios de Fixação. A primeira questão era: explique como estava configurado o poder das oligarquias no início do século XX. Vamos nos lembrar, século XIX, o Brasil era um grande exportador de café. Continuou sendo no início do século XX. Os dois estados que eram os maiores produtores de café, São Paulo e Minas Gerais. Eles eram tão poderosos, esses dois estados, que eles revezavam os presidentes da república. Um ano era eleito um paulista, um outro ano um mineiro, com raras exceções. Essa política ficou conhecida como política do café com leite, por quê? São Paulo, o produtor de café, e Minas, um grande produtor de laticínios. Na verdade, o poder de Minas era também por causa do café, tá? Só que, para dar essa alusão à combinação perfeita das duas bebidas, se colocou como política do café com leite. Mas vamos nos lembrar que eram dois poderosos estados comandados por plantadores de café. Tudo bem? Vamos continuar. Segunda questão. O Império Brasileiro perdeu sustentação porque alguns grupos deixaram de apoiá-lo. Quais eram esses grupos e quais as razões para o rompimento? Essas elites oligárquicas estavam insatisfeitas com o governo do imperador Dom Pedro II, né? Porque elas não tinham autonomia política. Os plantadores de café eram chamados de barões do café. Eles tinham muito poder econômico, mas o imperador não deixava que eles governassem. Por quê? Porque o imperador do Brasil, ele seguia aquele modelo absolutista. O Brasil tinha, afinal, o quarto poder. O quarto poder era o poder moderador. Então, as decisões políticas acabavam sempre na mão do imperador. E depois vem o exército como uma instituição que ficou contra a monarquia. Por quê? Porque o exército lutou na Guerra do Paraguai e nessa guerra se transformou numa instituição forte. Uma instituição forte, primeiro, republicana. Por que republicana? Porque lutou numa guerra em que os aliados Argentina e Paraguai eram repúblicas. E o inimigo Paraguai também era uma república. E depois também, como os negros lutaram bravamente nessa guerra, no exército brasileiro, o exército também se tornou abolicionista, né? E o império mantinha a escravidão. Então, essas elites oligárquicas, junto com o exército, né, os cafeicultores, plantadores de café, com o exército, derrubaram a monarquia, depuseram Dom Pedro II no dia 15 de novembro de 1889. Yes! A questão 3. Descreva como eram as condições da população negra após a abolição em 3 de maio de 1888. Na sua opinião, as coisas melhoraram com a liberdade? Justifique a sua resposta. Bom, essa resposta tem bastante coisa de pessoal, tá? Eu vou colocar um pouco da minha visão, que é a visão da historiografia, né, de historiador. O governo brasileiro, ele não tomou nenhuma medida de compensação pelos anos de escravidão ou de inserção das pessoas que foram escravizadas. Então, as pessoas de cor negra ou parda foram libertas da escravidão em maio de 1888 e simplesmente não tiveram ocupação. Tem um vácuo até na historiografia. A historiografia do final do século XIX, começo do século XX, fala muito de imigrante. Fala de português, fala de italiano pra caramba, fala de espanhol, mas não fala dos negros. Parece que os negros desapareceram do país. E se os negros e pardos formam mais de 50% da população brasileira,
Onde estavam os negros e pardos? Na verdade, o que acontecia é que os negros e pardos sofriam muito preconceito, houve tentativas do governo de branquear a população, por isso que grandes contingentes de europeus de religião católica foram trazidos para cá, né? Portugueses, italianos, espanhóis. E aquela questão, que agora eu coloco já de opinião, seria muito difícil que uma liberdade concedida pelos brancos fosse resultar em benefício aos negros. Por isso que o movimento negro não reconhece o 13 de maio como uma data sua. O movimento negro, né, ou preto, como muitos deles se referem, tem como sua data 20 de novembro, Consciência Negra, referente a Zumbi dos Palmares. Tudo bem? Vamos continuar. A questão 4. Como se deu a resistência negra à exclusão social e cultural? Dê exemplos. Esses afrodescendentes, eles faziam instituições para celebrar a sua cultura. Faziam jornais, faziam instituições de música, mantinham a sua religião através do candomblé ou de outros cultos de nação, porque são diversos, não é só o candomblé. O samba de roda. Durante algum tempo essas religiões foram consideradas ilegais pelo governo. Só na era Vargas que as religiões de matriz africana foram legalizadas. Antes elas eram consideradas baixo espiritismo. Então, essa população negra, ela teve que agir meio na clandestinidade para resistir. Tudo bem? Questão número 5. A Constituição de 1891, a primeira republicana, proclama que o Estado do Brasil é laico. O que isso significa? Recordando as explicações do professor, quais as contradições dessa laicidade do Estado brasileiro? Bom, como a gente já falou bastante em sala de aula, né? Estado laico é aquele Estado que não tem religião. Ele confere às pessoas a liberdade de ter a sua própria. Sempre dou como exemplo, na nossa sala de aula do 9º ano, tem aluno de várias religiões. Nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos espíritas kardecistas, nós temos espíritas umbandistas, nós temos gente sem religião. Porque o Estado brasileiro permite. Mas um ponto que se fala, que se discute sobre o Estado brasileiro ser laico, é a questão dos feriados católicos. Quer dizer, o Estado é laico, mas nós temos, por exemplo, o 12 de outubro, que é a data de Nossa Senhora Aparecida, nós temos a Sexta-feira da Paixão, nós temos o próprio Natal, nós temos o Ano Novo, que ele também se relaciona com a contagem de tempo cristã, nós temos a Páscoa, que não é um feriado, mas é assinalado no calendário, nós temos o Corpus Christi. Então é um Estado laico, mas que tem as datas cristãs católicas. Então, é um laicismo discutível, tá bom? Questão número 6. Explique quem eram os coronéis, sua ação política e efeitos no cenário nacional mais amplo. Os coronéis eram os grandes fazendeiros. Na época da regência, quando Dom Pedro I foi para Portugal, abdicou, largou o trono brasileiro. Ficou o seu filho, que viria a ser Dom Pedro II. Só que ele tinha apenas 5 aninhos, não poderia governar. Quem governou o Brasil, de acordo com a Constituição, seriam os regentes. Primeiro, uma junta de 3 regentes, mas depois alterações na lei, ficou um regente só, o mais célebre Regente Feijó. Conhecem esse nome, né? Regente Feijó. Bom, o Brasil passou por momentos muito turbulentos na regência, então o Regente Feijó criou a Guarda Nacional e deu patentes de coronel aos grandes proprietários de terra. Tá?
Esses grandes proprietários de terra, fazendeiros, com a patente de coronel, acabaram formando milícias de jagunços. Esses grupos de coronéis, eles manipulavam a população rural de acordo com os seus interesses políticos. Eles manipulavam essa população ou pela necessidade delas de alimentação, água, vestuário, ou pela violência. Como que as coisas funcionavam naquela época? E aí já vamos continuar para a questão 7, que pede um esquema, que é para desenhar. Eu não tenho como desenhar aqui, lousa eu só tenho na escola. Desenhar um esquema que representa a política dos governadores, né? Então, como funcionava? Eu havia comentado com vocês. A política do café com leite fazia com que houvesse revezamento na presidência. Um ano um político paulista, no outro um mineiro. Um paulista, um mineiro. Paulista, mineiro. Teve raras exceções de outros presidentes de outros estados. Como funcionava? Os governadores de estado acionavam as suas bases, formadas pelos coronéis. Os coronéis, por sua vez, agiam através do voto de cabresto. O que é cabresto? É aquilo que prende o cavalo e tapa os olhos dele. Por quê? Porque aí o cavalo não olha para os lados, não se distrai e segue o que o condutor quer. Sai daí, gato. E segue o que o condutor quer. Então, com o voto do cabresto, o eleitor seguia o que o coronel queria e votava no candidato que o coronel mandava. Gente, o voto era aberto. A pessoa declarava na sessão eleitoral em quem ela iria votar. Então não tinha como falar que ia votar num candidato e votar em outro. Então o candidato que era indicado, era apoiado pelo atual presidente na época, sempre ganhava. O paulista falava: olha, esse mineiro será o meu indicado. Pronto. Os governadores acionavam a sua base de coronéis, os coronéis usavam voto de cabresto, o indicado ganhava. Fim. Era assim. Vocês acham que a política brasileira é enrolada hoje, gente? Já fomos até pior. Bom, a questão 8. Como se deu o processo de urbanização e modernização dos centros brasileiros? Quais os objetivos? Cite as principais mudanças no cotidiano. Bom, as grandes cidades brasileiras, elas foram totalmente reestruturadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Elas tinham um modelo colonial português e elas passaram a seguir o padrão Belle Époque francês. Começaram a seguir o padrão que era considerado moderno, civilizado. Aquelas grandes avenidas inspiradas na Champs-Élysées, espero que eu tenha falado certo, da França, tá? Esses novos meios urbanos buscavam contemplar um ideal higiênico, né? Era um conceito que estava muito em voga no começo do século XX, final do século XIX, que era do higienismo, que os pobres eram classes que não eram higiênicas, os pobres eram classes que não traziam em si educação, higiene, e os pobres transmitiam doenças. Então, tinha que se trazer um novo modelo urbano para o país, tinha que se demolir cortiço, tinha que se tirar do centro das cidades os cortiços, tinha que ser demolidos, tinha que se construir largas avenidas, inspirados em Paris, inspirados na França. E assim foi feito no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, em Buenos Aires. Se alguém já foi, ou eu sei que alguns de vocês já foram para Buenos Aires, a gente até já comentou isso em aulas, né? O centro de Buenos Aires manteve mais essa arquitetura urbanística, né? Que parece com Paris. E essa era a ideia, cidades mais modernas, mais higiênicas,
Só que isso era um modelo para as elites, o povão foi afastado. No Rio de Janeiro, isso resultou em que as pessoas dos cortiços que foram demolidos acabaram subindo para os morros, formaram as favelas, não tem qualidade de vida e é um transtorno tanto para quem mora nas favelas como quem mora, como eles dizem lá no Rio, no asfalto. Vamos lá? Questão número 9. De qual maneira ocorreram as reformas no Rio de Janeiro? Quais as principais mudanças? Lá no Rio teve uma ação violenta da polícia chamado Bota Abaixo, um cortiço famoso chamado Cabeça de Porco. Ele foi demolido pelo prefeito Barata Ribeiro. A polícia foi lá, espancou os moradores e demoliu o cortiço. A população foi expulsa. Todos os antigos casarões do centro do Rio, que eram casarões de modelo português, foram demolidos para dar origem às construções de modelo francês à la Belle Époque. Essa população, como nós vimos na questão anterior, foi expulsa e construíram, né, as favelas, que já se conecta com a questão número 10. E as favelas acabaram sendo um problema que o Rio de Janeiro tem até hoje. São construções precárias, as pessoas não têm saneamento. As favelas do Rio de Janeiro até hoje elas sofrem com a questão ou do tráfico de drogas por um lado, ou da milícia, que são os criminosos que se infiltram na polícia. E as favelas são um problema, quer dizer, tentaram acabar com a pobreza no Rio acabando com os pobres, e não se mudou o sistema social do Brasil e do Rio de Janeiro, então os problemas vão continuar aparecendo. Galerinha, terminamos. Nós vamos nos ver virtualmente outras vezes. Eu espero que a gente consiga, muito em breve, muito rápido, estar junto novamente, a gente possa se abraçar. Tá bom? Até mais. Uou!